Amigos queridos, nós convidamos a todos a buscarmos Jesus em nossas vidas, a sentir a sua presença manifestada em seus mensageiros, estes servidores incansáveis que vêm tutelar a nossa existência na terra e derramarem sobre todos nós as suaves vibrações do amor de Jesus, fortalecidos a cada dia mais, Senhor, pela força do bem, queremos estar indo ao encontro de todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, para que sejamos exemplos vivos dentro das nossas mínimas possibilidades, de tudo aquilo que já cala fundo em nossos corações. Amigos queridos, que nesta hora possamos vibrar em uníssono em favor da humanidade da Terra. Onde quer que haja dor, onde quer que hajam aflições terrenas, possam haver corações simples e amorosos servindo em nome de Jesus, para que todos os nossos irmãos em humanidade sejam profundamente amparados e socorridos. Nós outros, Senhor, pedimos humildemente que nos sustente, para que possamos de alguma sorte, Senhor, servir em Seu nome. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus. E que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas. O item que nós estamos estudando hoje é o item 12, que diz assim: o homem de bem, que crendo em seu futuro celeste, quer encher sua vida de nobres e belas ações, aure em sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e aí ainda se cumprem milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé, não existem más tendências que não se possam vencer. O homem de bem é aquele espírito que já pauta a sua existência na Terra, regido pelas leis divinas. E então ele constrói em si um estado de regozijo, é um estado de felicidade, é um estado de bem-aventurança. E esse espírito que, embora com os sofrimentos naturais a que todos somos envolvidos, mantém um estado íntimo de regozijo e gratidão, porque conhece na experiência, na sua intimidade, conhece a grandeza da lei se processando para que ele seja conduzido à perfeição, porque é a destinação de todos nós. Hoje queremos fazer referência a alguns espíritos que mais de perto possam ilustrar para nós exemplos dos homens de bem que trazem a nobreza da lei manifestado na sua identidade espiritual. Nós escolhemos um exemplo hoje, que é o José da Galileia, pai de Jesus, como sendo um símbolo de fé e de paternidade possível na terra.
vamos recordar aquele encontro de Maria com Isabel, sua prima, quando seus filhos estavam adolescentes, em torno de 12 anos, 14 anos, outro, e que elas estavam muito impressionadas com a lucidez desses seus filhos. E ao que toca o coração maternal, Maria ficou imbuída de encaminhar Jesus para uma formação maior, dada as suas potencialidades tão expressivas. E Maria diz a Isabel: conversei com José mais detidamente acerca do pequeno, preocupada com seu preparo conveniente para a vida. Entretanto, no dia seguinte, que ela havia conversado com José, Jesus espontaneamente se aproximou dela e disse: Mãe, que queres tu de mim? Acaso eu não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está nos céus? E Maria ficou muito surpresa com aquela resposta do menino, e ele disse: Mãe, toda a preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, já estou com Deus, meu Pai. Porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa, e eu escolherei desse modo a escola melhor. Tendo sabido tudo o que se passava no mundo, Jesus escolhe a melhor escola. Então Jesus aproximou-se de José, o seu pai, e lhe pediu com humildade o admitisse em seus trabalhos. Desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e a do esforço próprio, concluiu a palavra materna com singeleza, que ele então, a partir de então, aperfeiçoava as madeiras da oficina. Jesus escolheu estar com seu pai, José, até que ele tivesse 30 anos para começar a sua grande obra para o planeta Terra. Porque aquele espírito chamado José foi um escolhido da espiritualidade maior para poder magneticamente proteger, tutelar, estar, conviver e aprender com Jesus. Porque dos homens da terra, um foi escolhido para ser o pai de Jesus. E esse espírito, ele é de uma grandeza, o José da Galileia, e pouca notícia se tem sobre ele, dado ao estado de humildade, de serenidade, de retidão incondicional e de abertura de coração para criar um ambiente de amor que pudesse sustentar Maria, porque Maria, em todos os dias, no entardecer, ela reunia as mulheres do Evangelho para o culto do Evangelho, para conversar com aquelas mulheres que já estiveram com Jesus sobre os feitos do seu filho. Todo entardecer, Maria evangelizava aquelas mulheres para que elas, no culto daquele evangelho, pudessem compartilhar da experiência dela com Jesus. E José da Galileia tem uma lição, uma mensagem de Emmanuel, que fala José da Galileia, e diz assim: e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria. Então, o Espírito que veio anunciar a Maria, a José, a chegada de Jesus, essa anunciação era apenas uma recordação do plano reencarnatório que Maria e José traziam para receber Jesus. E essa força dessa injunção de espíritos luminosos preparando uma via luminosa
que vinha do mundo espiritual superior à Terra, que era o caminho que Jesus faria para chegar à Terra. Então, em geral, quando nos referimos aos vultos masculinos que se movimentam na tela gloriosa da missão de Jesus, atendemos para a precariedade dos seus companheiros, sempre tendo como referência o lado da personalidade humana, o lado das dificuldades que ainda trazemos, das nossas imperfeições, como se nós não soubéssemos avaliar um espírito sem o parâmetro da personalidade do encarnado e ainda sujeito a dificuldades. Essa era a paisagem, inclusive, dos apóstolos de Jesus, que alguns traziam algumas dificuldades, mas plenamente superáveis. Então é preciso observar, porém, que, a par dos beneficiários ingratos, de ouvintes indiferentes, de perseguidores cruéis, de discípulos vacilantes, que era a paisagem descrita na Boa Nova, houve um homem integral que atendeu a Jesus, hipotecando-lhe o coração sem mácula e a consciência pura. Esse era o espírito José da Galileia, um homem integral que trazia o coração sem mácula, nenhuma questão humana menos feliz, que não fosse a consciência pura. Vamos pensar juntos. Que homens na Terra trazem nenhuma mácula nos sentimentos e a consciência pura? Foram raríssimos esses espíritos. E esse é o Pai de Jesus na Terra, a quem ele humildemente se vinculou, porque ficou ali naquele reduto familiar, escolheu a melhor escola, porque a escola dos homens não atendia à sua missão. Então escolheu a escola do Espírito, que é a escola do lar. José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. Então, nenhum paradigma que nós usássemos seria parâmetro para analisar José da Galileia. Já pensaste no cristianismo sem ele? Quando se fala excessivamente em falência das criaturas, recordemos que houve um tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas a um homem, José da Galileia. Jesus e Maria foram confiados à tutela de José. José, bem mais velho que Maria, trazia vibrações muito paternais. E é sobre essa paternidade de José, como símbolo do Dia Hoje dos Pais, que nós queremos lembrar, né? Que pai é este? Que pai acolhedor, que pai amoroso, de consciência pura, estava ali, silencioso, humilde, que ninguém falava sobre ele, apesar dele perceber o magnetismo de Jesus a envolver os apóstolos, ele nunca quis sair junto, porque ele ficou ali dando outro tipo de amparo, como se fosse um estandarte espiritual fincado naquele reduto de Nazaré. Olha a grandeza desse espírito. E ele então espargia naquela região, dentro do seu silêncio, do seu anonimato, da sua humildade, uma legítima paternidade daquele que provê, daquele que ampara, daquele que tem uma palavra amiga, que não condena, que dá novas oportunidades a todos. Essa é a paternidade do homem de bem, né? O mundo não tem outras notícias de suas atividades senão aquelas de atender às ordenações humanas. Então, ele era um cumpridor das leis. E que o que ele mais viveu,
que o mostram no templo do lar, entre a lei de adoração e a lei do trabalho. Esse era José, que para nós pode ser um grande símbolo de um pai que podemos vir a ser, né? Sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo quanto podia dar das suas vibrações amorosas, do seu exemplo de humildade. A ele deve o cristianismo à porta da primeira hora, mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. Humildade máxima, ninguém anotou nada sobre o comportamento dele. Ninguém anotou nenhuma passagem sobre a vida dele, muito embora ele tenha sido reconhecido como um espírito santo, né? Um espírito puro. Nós precisamos, vez ou outra, ter esses exemplos na nossa vida como referência, né? Porque ele foi um pai mesmo, né? E o quanto ele assimilou de Jesus, por isso que ele estava pronto. Qual a prontidão dele? A lei de adoração era pronto, e a lei do trabalho era pronta. E era com isto que ele exemplificou. Nós sempre aproveitamos uma data como essa para refletir um pouco nessas tarefas que recebemos em humanidade. E a paternidade é uma tarefa que o Espírito abraça. Então, vamos perguntar qual seria o melhor pai do mundo. Que características teria esse pai que pudesse ser reconhecido como um pai que tivesse as características para exercer com perfeição a paternidade? Nós penso que não teríamos dúvidas em responder que o melhor pai seria aquele que se conhecesse profundamente. Porque o pior pai é aquele que não sabe nada sobre ele. Então, na medida que nós em espíritos vamos nos interessando em nos conhecer, tudo que nós fazemos vai se tornando um primor. E nós selecionamos um texto do Neio Lúcio, do livro Jesus no Lar, intitulado Descobridores de Homens. A gente até recomenda que no lar, no Evangelho do Lar, se estude essa lição com muita profundidade, que leve pelo menos um mês estudando essa lição. Porque ela é de uma profundidade muito grande. Porque ela vem nos dizer, eu vou citar apenas alguns trechos para a gente comentar, ela vem nos falar de que num determinado momento aparece um homem que é profundamente consagrado a Deus e que, num dado instante, ele é aferido o quanto ele realmente está pronto na sua intimidade. Então, para que ele pudesse ser aferido com relação à sua prontidão como homem, como espírito, ele é visitado por anjos, por 4 anjos educadores. E esses anjos têm nomes, né?
O primeiro nome chama necessidade, o anjo necessidade. Depois o dinheiro, depois o poder e depois a cólera. Ele é então visitado por essas circunstâncias, situações que vão aferir o quanto ele realmente era tudo aquilo que ele pensava ser e também a comunidade o considerava. E quando chega a necessidade, que traz para ele privações, e todos nós sabemos que não é fácil para nós, vamos pensar na condição de pai, estar em momento de privação, de não poder oferecer ao filho o que ele gostaria do ponto de vista material, né? Então, chega a necessidade que vem trazer privação, obstáculos, doenças e abandonos entre entes queridos. Entretanto, quando esse espírito é visitado por isso, o devoto, robusto na confiança, compreendeu a mensageira, uma operária celeste, e venceu-a, revelando-se cada vez mais firme nas virtudes de que se tornara modelo. Então, essa lição ela é muito interessante e importante para nós, porque ele traz alguns quesitos, e nesse trabalho de nos auto-percebermos, qual desses itens nós pensamos que venceríamos com muita disposição? E qual delas, ao aparecer, nós ficaríamos ali, detidos na dificuldade? Então, no caso dele, veio a privação, ele superou, veio os obstáculos, veio a doença, o abandono de entes queridos e ele superou. Mas ao observarmos isso, nós poderíamos dizer assim, não, se eu fosse abandonada por um ente querido, eu ficaria ali séculos. Então, é ali o meu empenho que deve realmente ser motivo de profunda observação ao meu espírito. Chegou então a vez do dinheiro. E o espírito foi visitado por muitos recursos materiais. Porque é assim, né? Numa existência, nós somos visitados pela ausência do recurso financeiro e outra com a abundância. E às vezes a gente não passa nem na primeira e nem na segunda. Então chegou o dinheiro. Acercou-se do homem e conferiu-lhe mesa lauta, recursos imensos, considerações sociais de toda sorte. Mas o previdente aprendiz lembrou-se da caridade e, afastando-se das insinuações e dos prazeres fáceis, distribuiu moedas e posses em multiplicadas obras do bem, conquistando o equilíbrio financeiro e a veneração geral. Então, quão pronto estava aquele espírito para as vivências com Jesus, para as vivências com a sua própria consciência, com relação a recursos materiais, tanto a abundância quanto as privações. Vitorioso na segunda prova, veio então o poder, que o investiu de larga e brilhante autoridade. O devoto, contudo, recordou que a vida, em todas as suas honrarias e dons, é simplesmente empréstimo da providência celestial. E usou o poder com brandura.
educando quantos o rodeavam, por intermédio da instrução e do trabalho bem orientado, recebendo, em troca, a obediência e admiração do povo entre o qual nascera. Então, por que é tão importante essa lição? Porque, às vezes, o filho que nós vamos acolher no nosso lar e que o pai vai exercer a sua paternidade, ele vai receber a prova do poder, né? E como será educado por um pai o filho que vai ter a prova do poder? Ele só vai poder educar se ele se autoconhecer e já tiver elementos na sua intimidade que possa auxiliar, não só com palavras e orientações, mas com exemplos. Triunfante e feliz, o crente então foi visitado pela cólera, que era o último anjo, né? A última possibilidade para que ele pudesse verificar a sua condição de homem de bem, na totalidade. De maneira a sondar-lhe a posição espiritual, a instrutora invisível valeu-se de um servo fraco e ignorante. Tocou-lhe o amor próprio, falando com manifesta desconsideração em assunto privado que, embora expressão de verdade, constituía certo desrespeito a qualquer pessoa de sua estatura social e indiscutível dignidade. O devoto, então, não resistiu. Intensa onda sanguínea lhe surgiram no rosto com gesto, e ele se desfez em palavras contundentes, ferindo familiares e servidores, prejudicando as próprias obras. Somente depois de muitos dias conseguiu restaurar a tranquilidade, enquanto, porém, a cólera já lhe havia desnudado o íntimo. Isso é muito importante, porque às vezes o que nos desnuda o íntimo é o dinheiro, às vezes é o poder, às vezes é a beleza, às vezes a juventude, às vezes a doença, às vezes a cólera. Então, esse movimento que nós vamos fazer conosco, de perceber aonde somos vencidos, onde não temos real conquista espiritual, é que ali deve demorar todo o nosso esforço, porque reconhecendo estas características em nossa intimidade e trabalhando fielmente na aquisição dos valores que não possuímos, por isso somos pegos, desnudados nessas circunstâncias, é que vamos exercer qualquer tarefa, inclusive a paternidade, em nossas vidas. Então é muito importante, né? E ele continua, revelando-lhe o imperativo de maior aperfeiçoamento, notificando ao Senhor que aquele filho, matriculado na escola de iluminação, ainda requeria muito tempo de experiência purificadora para situar-se nas vibrações gloriosas da vida superior. Então, assim, nos prepararmos
e percebermos que no nosso dia a dia, na nossa semana, no nosso mês, na nossa vida, invariavelmente somos visitados por situações que vêm conferir o quanto as nossas aquisições estão realmente fundamentadas, estruturadas em nossos corações. E confiantes assim de que é esse mergulho em nós mesmos, todo o tempo todo, de aferição sobre como estamos ante aos valores que desejamos construir, é que vai fazer com que a nossa existência, ao findar, tenha sido de um tempo valorosíssimo aos nossos espíritos. Porque é esse mergulho em nós mesmos que nos apronta para as pequenas e grandes tarefas. Vamos fazer a prece. Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui. E neste domingo, Senhor, nós te rogamos que o Senhor verta o seu olhar doce e misericordioso sobre todos os espíritos que tiveram nesta oportunidade a grandiosa tarefa da paternidade. Que o Senhor possa abençoá-los, falar aos seus corações, para que eles possam resistir às dificuldades do caminho, tornando-se pais excelentes, amigos dos seus filhos, tutores destes espíritos que o Pai lhes confiou. E a todos nós, filhos, que fomos conferidos a um Pai, possamos nesta hora lembrar da sua figura e agradecer por tudo que recebemos. Que nós possamos, nesta prece, envolvê-los com os nossos sentimentos de gratidão. Porque se aqui estamos, Senhor, é porque alguém no mundo espiritual se comprometeu com o Pai de nos trazer, para que aqui pudéssemos prosseguir a nossa jornada rumo à perfeição, nos tornando espíritos melhores. Então, nesta hora, vamos recolher do jardim da nossa alma a flor mais bela que encontrarmos, mais perfumada, mais luminosa, e oferecer aos nossos pais em sinal de gratidão por tudo que recebemos, pelo amparo, pelos exemplos, pelo amor, pelo lar, pelas vivências em família.
Confiantes, Jesus, no seu amor, na sua misericórdia, rogamos que nesta hora o Senhor visite com sua equipe socorrista nossos irmãos enfermos, necessitados de amparo, que possam receber nesse momento as vibrações de saúde, de paz, de bom ânimo, para que despertem para as realidades espirituais. Queremos te agradecer, Senhor, porque nos encontramos na pátria do Cruzeiro, nessa terra bendita, iluminados pelas vibrações de Ismael, que nos acolheu para que pudéssemos, nesse solo, Senhor, projetarmos o que trouxemos de melhor, para que esta nação se engrandeça. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.